Bom dia a todos. Estou aqui para contar um pouquinho da minha história, da minha carreira na ginástica rítmica, de onde a gente iniciou até essa conquista dessa medalha inédita para o nosso país. Como todos viram, sou a atual treinadora da Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, de como a gente iniciou. A minha história faz parte da evolução da ginástica rítmica, se confunde, porque também fiz parte de todos esses anos da história da ginástica rítmica. Iniciei minha carreira com 8 anos de idade e fui até os 23 anos. Então foram 15 anos de treinamento em Londrina, Paraná, onde se concentrava a seleção naquela época. Das minhas conquistas, as principais foram, além de ser campeã brasileira, foi campeã sul-americana, campeã pan-americana, e a grande medalha que veio e transformou a ginástica rítmica foi o Winnipeg, né, os Jogos Pan-Americanos, onde todas as modalidades esportivas participam, e o Brasil consagrou-se como o campeão geral de Winnipeg, conquistando a medalha de ouro. Foi a grande virada de chave na nossa modalidade, porque através dessa conquista a gente conseguiu a vaga olímpica nos Jogos Olímpicos de Sydney. Eu já tinha meus 23 anos, após essa conquista, sendo finalista olímpica, decidi encerrar minha carreira. Já tinha meu filho, né? Mesmo com o filho, eu continuei na ginástica, conquistei essa final olímpica e depois decidi encerrar minha carreira. Então, de Sydney, 2000, a grande medalha desse ano, que foi a medalha de prata no Campeonato Mundial, foram 25 anos. Então, encerrei minha carreira, fui para o outro lado do tapete, né, não era mais ginasta, mas treinadora, e iniciei minha história assim que eu encerrei minha carreira, em 2000. Nas Olimpíadas de 2004, fui assistente técnica. Minha treinadora, quando decidi encerrar minha carreira, me convidou, me viu no meu perfil como ginasta, essa liderança que eu tinha dentro do grupo, e me convidou para ser a sua assistente. Então, participei das Olimpíadas de Sydney em 2004 como assistente técnica, e depois houve uma mudança de gestão, onde a presidente da confederação, em 2009, a presidente Luciene Rezende, ela assumiu a Confederação Brasileira, então a seleção saiu do Paraná e veio para Sergipe. Então, nessa transição, eu me formei, né, no curso de Educação Física, fiz uma pós-graduação e ganhei mais experiência como treinadora na teoria, porque eu já tinha prática, fui buscar, fui estudar. E quando foi em 2009, quando ela assumiu a seleção, eu estava no meu clube lá em Londrina e formei minhas ginastas, e elas eram campeãs brasileiras. Foram na categoria pré-infantil, na infantil, na juvenil. E aí a Luciene, presidente naquela época, me viu como um grande perfil para assumir a seleção. Só que o meu grande primeiro desafio da minha vida foi esse: sair de Londrina e vir morar em Aracaju. Então, foi um desafio, né, porque eu, naquela época, eu vim para morar 3 meses, aqui estou há 15 anos, e construí minha família aqui em Aracaju, e a partir daí iniciei minha carreira como treinadora, assumindo a seleção brasileira. Foi um grande desafio, porque na época, quando a seleção veio para cá, o país estava com maus bocados, maus pedaços, porque era liderada por uma treinadora estrangeira, uma treinadora búlgara, que os resultados não foram tão bons. Graças a isso, eu fui convidada para vir assumir a seleção. Então, eu sempre acreditei que era possível, sim. Eu procurei, ao longo desses anos, oferecer, correr atrás em busca do que eu não tive como atleta, o que faltou na minha época, né? O que eu poderia fazer com que a gente saísse daqueles resultados, né, onde o Brasil ainda estava ali em 26º, 28º, no individual, lá em 58, 51. E aí eu vi
que se a gente tivesse um bom time, uma boa equipe, onde os profissionais fossem especialistas dentro da nossa modalidade, a gente poderia melhorar esses resultados. A gente buscou no futebol, né, no que a gente tem de melhor, no vôlei, o que eles faziam através das tecnologias, o que eles conseguiam dentro das modalidades deles, a gente trazer para a nossa modalidade, que é uma modalidade muito jovem ainda. Então, na minha época era somente a minha treinadora e uma professora de balé, e hoje nós temos em torno de 20 profissionais que trabalham com a ginástica rítmica e que vivem a ginástica rítmica, que assim como eu, deixei minha família, vim morar em Aracaju e se dedicar a um grande sonho de colocar o Brasil entre as melhores potências do mundo. Eu busquei isso também nos profissionais, nesse time que trabalhou, que veio, entrando dentro da minha equipe de trabalho. Então, a gente tem nutricionista, psicólogo, fisiologista, treinador físico, professora de balé, médicos, fisioterapeutas, um profissional da área da neurociência. Então, tem 20 profissionais em torno, a média, de que essas pessoas, assim como eu busco no meu time o brilho nos olhos, que não basta só o talento, tem que ter amor, tem que ter paixão, tem aquele brilho diferente nos olhos de querer ser melhor, de querer alcançar os mesmos sonhos que eu desde pequena sonhei, que sempre foi colocar o Brasil entre os melhores do mundo. Ao longo dos anos, nos campeonatos mundiais, a gente, quando eu assumi, era 26º, foi para 22º, 12º, 16º, 15º, ficamos muito tempo nesse 13º, 12º, até que eu falei, pelo amor de Deus, o que a gente tem que fazer para sair do 10º, para subir essa classificação? E foi aí que a gente qualificou o nosso time de trabalho e colocou eles cada vez mais full time, assim como eu me dedicando 100% à ginástica rítmica, eles também, não só eu, mas como toda essa equipe também. Hoje a gente tem, dentro do nosso ginásio, pessoas que vivem a ginástica rítmica, que é o mesmo sonho que eu sonho, eles também estão em busca desses resultados. Até que durante a pandemia, ao invés de fazer como a maioria dos países fizeram, de ficar lá dentro de casa, né, como foram orientados, a gente não, a gente pegou, todo mundo se mudou, foi para Sangalhos, Portugal, e fomos treinar, manter a nossa rotina que a gente tinha aqui, isolado do mundo, e continuamos nosso trabalho. Então, a gente não parou. Foi aí que a gente pegou, a Confederação Brasileira de Ginástica investiu nos online, foi quando a gente aprendeu muito desse mundo, e a ginástica não parou, a gente foi qualificando nosso trabalho no mundo através da tecnologia e melhorando, assim, o trabalho que a seleção brasileira, principalmente, fez naquela época, que não foi não desistir, não parar, e a gente manter o nosso trabalho. E houve as guerras também nessa época, e aí um grande país da nossa modalidade que tem tradição, que está anos-luz ainda à frente dos outros países, que é o leste europeu, principalmente a Rússia, né, saiu das competições por conta das guerras, e aí a gente, com a grande oportunidade, a gente investiu ainda mais para que a gente conseguisse subir ao pódio, que era o que a gente mais sonhava. Então, a gente aproveitou todo esse momento de dificuldade, de desafio, para aproveitar essa oportunidade de estar entre os melhores. E a grande conquista, depois de 15 anos assumida a seleção, morando em Aracaju, trabalhando full time na ginástica rítmica, a gente conseguiu a tão sonhada medalha, foi esse ano, em 2025, dentro da nossa casa, no Rio de Janeiro, o Campeonato Mundial, onde a gente, pela primeira vez, conquistou uma medalha em Campeonato Mundial. Porque durante a pandemia foi quando a gente conseguiu evoluir na nossa modalidade, treinando, morando
em Portugal por um tempo, a gente começou a entrar na final em um campeonato mundial, conquistar uma medalha numa Copa do Mundo, outra medalha em outras Copas do Mundo, mas nunca ainda tinha conquistado uma medalha em campeonato mundial. Então, eu comecei a ginástica com 8 anos, hoje eu tenho 48 anos, então são 40 anos dentro da modalidade e finalmente, depois de 40 anos, eu como treinadora, a gente conquistou essa medalha num campeonato mundial na nossa modalidade, realizando um sonho, de muitas pessoas, de muitas mãos, né, que trabalharam para conseguir esse resultado. E não foi só uma medalha, foram 2, né, na final de 5 arcos também conquistamos a medalha de prata, e foi um sonho realizado, um check-in ali de anos e anos de trabalho, né? A seleção se concentra em Aracaju, elas treinam 8 horas diárias, então tem semanas que elas treinam 45 horas, 46 horas. Então são muitas horas de treinamento, muita dedicação de muitas pessoas, muito investimento da Confederação Brasileira de Ginástica para a gente chegar no mais alto do pódio, ok? Então, a gente ficou muito feliz de realizar esse sonho. Foram muitos desafios, mais erramos do que acertamos, mas nunca a gente abaixou a cabeça. E eu coloquei aqui esse quadro dos Jogos Olímpicos, que eu, como ginasta, conquistamos o 8º lugar, sendo finalista. Até hoje é o melhor resultado. E o meu grande desafio que me motiva, que eu acordo todos os dias, é para conquistar ainda mais do que eu conquistei como ginasta. Então, de 8º, a gente foi finalista em Atenas, eu fui como assistente técnica. Em 2008, Beijing, 12º, foi quando houve aquela transição de presidente de confederação e os resultados foram caindo. O Brasil não se classificou, foi quando me convidaram para ser a treinadora da seleção, e tive 3 Olimpíadas como treinadora, Rio de Janeiro, Tóquio e Paris, mas onde o maior desafio da minha vida, na minha carreira, e onde eu aprendi que a gente, tudo o que acontece na nossa vida, a gente tem que olhar o ponto positivo, olhar para nós e refletir, se fazer questionamentos do que a gente pode ainda fazer de melhor para a gente conquistar os nossos objetivos. E sempre tem tudo que nada é ruim, tudo que vem para a gente, qualquer coisa que a gente pensa que é negativa, pensa que foi um fracasso, não, é um aprendizado, sempre tem o porquê daquilo acontecer, e com a gente aconteceu em Paris, né? Para quem nos acompanhou, que foi o ano anterior, foi o ano passado, né? Depois dessa conquista dessa medalha, a gente passou por esse grande desafio nos Jogos Olímpicos, que é um momento que a gente se prepara a vida toda, né, para esse momento, é uma carreira toda para 2 minutos e 30, que é o tempo que a gente tem dentro de quadra, e 5 minutos antes de entrar na quadra, a gente estava em 4º lugar, que é a soma de 2 coreografias, a gente estava em 4º, depois que entrou na primeira coreografia. 5 minutos antes de entrar na quadra, a nossa ginasta se lesionou, teve uma ruptura na panturrilha, na musculatura da panturrilha, e a gente entrou em quadra mesmo, e elas pediram para, pelo menos, ter a oportunidade de entrar e finalizar a presença delas. E uma das ginastas não conseguiu fazer as dificuldades, mas mesmo assim foi uma belíssima apresentação. Foi um momento de superação que o mundo todo presenciou, de um time que não abaixou a cabeça e que seguiu em frente, mesmo com esse grande desafio, porque ficou marcado na nossa carreira, e a gente teve um mês para voltar, se recuperar e se preparar para esse campeonato mundial. E Deus nos honrou com a medalha dentro do nosso país esse ano. E aqui, a nossa medalha, que está aqui no meu bolso, quis trazer para vocês verem, que é com muito trabalho, muito suor que a gente conquistou. Graças a Deus, Deus nos honrou no melhor momento das nossas vidas, depois de muitos anos de trabalho, com essa conquista. O que nos falta agora é a medalha olímpica, é o nosso próximo sonho que nós queremos realizar.
em 2028 em Los Angeles, que é o que me falta como profissional. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir. A minha família, que sempre esteve presente, é um agradecimento super especial, porque a família é a nossa base de tudo. Hoje a minha filha é campeã brasileira na categoria pré-infantil na ginástica rítmica. Meu marido é o diretor da Confederação Brasileira de Ginástica, Ricardo Rezende. Meu filho, que mora em Londrina, não veio comigo quando eu vim morar aqui. Ele está presente em todos os momentos especiais da minha vida. Então, a minha família, eu agradeço muito a ela e ao meu time dessas leoas que conquistaram, que escreveram ali no livro da história, que vai ficar eternizado para sempre, essa conquista dessas medalhas para o nosso país. Depois de tantas lutas, de tantos profissionais, de tantas pessoas, elas dentro de quadra conseguiram realizar esse sonho dessa medalha olímpica. Então, agradeço a todos e obrigado por escutar a minha história.